cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, o Ricardo não vai poder participar, o Pedro também não, vamos já nos informaram antes por e-mail, né? E o Ricardo que está voltando de viagem agora, então ele está bem atrapalhado com o serviço, e o Pedro também deve estar com alguma atividade aí que está impedindo ele de participar. A Melissa está bem cansada, está num dia puxado, mas ela está chegando aí daqui a pouquinho. Então, antes da gente começar, esperando a chegada dela também, só apresentar a Cristina. Ela foi nos encaminhada pelo Fred, né? Cristina já tem bastante tempo de estudos, né, Cris? Fala um pouquinho de você. Um pouco, mas a gente nunca sabe, né? Nunca sabe tudo. Nenhum de nós sabe nada. A gente tem muito tempo de estudo, mas saber mesmo, sabemos quase nada. Mas diz pra gente de onde você vem, qual a experiência que você tem. Então, eu frequentei uns 30 anos, mais ou menos, o Maria de Magdala, ali no Butantã, na Vila Indiana. Trabalhei lá, inclusive, mas eu passei por vários outros centros também. E passei pelo Seara Esperança já há bastante tempo, quando era no outro local, né, antes dessa casa que eles estão agora. Trabalhei lá também. E só parei porque, de repente, eu comecei a trabalhar à noite. Então, infelizmente, não consigo o horário. A noite que eu digo é que passa das 6 horas. Então, eu trabalho até às 7. Eu não consigo chegar em tempo hábil para a abertura dos trabalhos, né? Que é necessário. E é isso. Então, tá bom. Seja bem-vinda. Esse livro ao qual nos referimos, né, A Luz o Libertará, nós já estamos quase no finalzinho da leitura dele, né? Porque nós iniciamos ano passado, e como ele é um livro bastante intenso, tem muito... Você abriu seu microfone, Zé. Oi, desculpa. Então vamos lá. Esse livro, A Luz o Libertará, nós estamos quase no finalzinho dele. Nós iniciamos ano passado, não foi possível concluir, então nós continuamos ao longo desse ano, e estamos na última parte, praticamente, que trata das subleis universais, né? E a não ser que você tenha interesse em tê-lo para estudo, mas para acompanhar aqui, eu não acho que seja necessário, tá? Fica a teu critério. O Consciência, do Robson Pinheiro, já é um livro bem mais acessível, mais fácil de encontrar, e, a meu ver, é um livro muito importante para quem tem interesse em conhecer mais sobre mediunidade, que é o tema específico desse livro, né? E a gente está ainda na fase inicial dele, quer dizer, não tão inicial, né? Já estamos, acho que no 5º capítulo, Mediunismo, e esse eu acho, se é que você tem interesse nessa área de mediunismo, um livro assim de cabeceira, que ele traz muitas informações importantes. Nós estamos no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º capítulo, tá? Na página 121. Então fica a teu critério. Esse, inclusive, é fácil de encontrar em sebos, é fácil encontrar, acho que tem uma versão parcial dele em PDF, não consegui encontrar nenhuma completa. A Melissa chegando aí. Tudo bem, Mel? Estamos batendo papo aqui com a Cristina, que está começando com a gente hoje. Ela foi encaminhada pelo Fred, e eu, para variar, estou com probleminhas aqui. Estou sem câmera, não sei por que cargas d'água. Hoje o Meet resolveu recusar a câmera que eu sempre uso. Ele está me forçando a comprar a versão paga do Meet. Então eu vou fazer até uns testes ao longo dessa semana com o Zoom, e vamos ver se funciona.
Então vamos lá, podemos dar início hoje. Olha a Lourdes chegando aí também. Boa noite, Lu. Boa noite. Bom tê-la conosco. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Você quer começar então, Mel? Dá uma boa noite para a turma e já começa com a tua leitura. Boa noite a todos. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro A Luz o Libertará. E a sublei de hoje para iniciar é responsabilidade. A definição: ato de ser confiável por ter a capacidade de distinguir o certo do errado e de agir com convicção em conformidade com isso. Propósito: atributo que favorece o desenvolvimento de critérios que permitem seguir o caminho óctuplo de Buda. Visão correta, pensamento correto, discurso correto, ação correta, vida correta, empenho correto, disposição correta, concentração correta. Atitudes e comportamentos governados pelo ego. Comportamento: falta de engajamento, hipocrisia, dizer uma coisa e fazer outra. Atitudes: sensação de estar assoberbado e de que suas tarefas são demais para você. Sensação de desequilíbrio entre as energias interiores masculinas e femininas. Acreditar que você não conta. Sentimentos de preguiça, negatividade, desesperança, indiferença, irresponsabilidade, inconfiabilidade e impotência. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Lembre-se que você escolhe a própria trilha. Lembre-se dos compromissos e contratos que assinou antes de encarnar. Divida seus deveres em tarefas que tenham começo, meio e fim. Atenha-se à sua fé. Discipline-se. Trabalhe para atingir a clareza mental e emocional. Cerque-se de pessoas responsáveis. Afirmação: realizo todas as minhas tarefas com facilidade e sem esforço. Bom, essa explicação sobre o termo responsabilidade. Oi, Mônica, pode falar. O que seria a disposição correta? Então, como não sou budista, eu vou interpretar a minha maneira, tá? A disposição correta, na minha opinião, é você estar, como eu vou dizer, preparado para aquela tarefa. Então você se dispõe a fazer, e aí você tem que ter a disciplina, né, manter a concentração para poder fazer aquela tarefa que você se propôs. Então, a disposição correta, na minha opinião, é você cumprir um propósito. Então, se você se dispôs, por exemplo, a ler 20 páginas de um livro, a disposição correta seria: você começa e só termina quando chegar na página 20.
Então você se dispõe, você está. É que eu não estou conseguindo achar um sinônimo para essa palavra. Já deu para entender. Já deu. Né? Você se coloca em condições apropriadas para cumprir aquilo que você se propõe a fazer. Eu acho que esse é o sentido de disposição correta. É você criar as condições necessárias para cumprir aquilo que você se propôs. Tá bom? Então, acho que, na minha opinião, assim, interpretando essa virtude da responsabilidade, ela é uma virtude que exige de nós um comprometimento com a disciplina, com as distrações que a gente pode ter e com os imprevistos. Então, quando você se propõe a fazer algo, a realizar, a criar algo com responsabilidade, você está supondo que toda e qualquer distração pode ser driblada. Você está inferindo que precisa de uma disciplina, de um tempo reservado só para cumprir aquele propósito. E aí sim, né, você se coloca como uma pessoa que vai responder pelas causas e também pelas consequências de cumprir esse propósito. Então, a responsabilidade, ela está ligada a essas noções que estão colocando aqui, ó, do caminho de Buda, né? A visão correta, então você vai ter um vislumbre, vai ter um planejamento daquilo que você se propõe a fazer. Aí você vai ter um pensamento a respeito de como executar o seu propósito. Você vai ter um discurso, você vai poder explicar qual é a finalidade daquela tarefa. Aí, ação. Como você vai, partindo de um planejamento, executar uma tarefa com início, meio e fim. Como isso vai refletir na sua rotina, que é a vida correta. Então, se você se propõe a um determinado propósito, ele tem que estar de acordo com os seus princípios, com os seus valores. O empenho correto, você vai se dedicar àquela tarefa, o que também faz parte do senso de responsabilidade. A disposição, que é criar as condições para que esse propósito se realize, e a concentração, você vai manter o foco naquilo que você se dispõe a fazer. E aí, a afirmação, né, e as técnicas de alinhamento com o eu superior vão dar para você todas as pistas de que você está no caminho certo. Então, você fez uma escolha, você escolheu um propósito, né? Então, ó, lembre-se que você escolhe a própria trilha. Aí, lembre-se dos compromissos e contratos. Então, quer dizer, quando você se propõe a realizar alguma tarefa, no seu íntimo você tem a certeza de que está no caminho certo ou não. Por isso você se propõe. Né? A gente sempre tem aquela intuição, aquela voz interior que é a manifestação mais
rudimentar da mediunidade humana, né? Que é você ter aquele senso de aceitação da razão e da emoção para cumprir aquela tarefa, e você vai manter o seu foco, a sua concentração para cumprir o início, o meio e o fim de uma determinada tarefa. E como a gente vai conseguir isso com mais facilidade? Cercando-se de pessoas que se alinham com essa proposta, com esse propósito. Porque quando a gente tem exemplos, fica mais fácil a gente cumprir um desafio imposto a nós mesmos. E aí a gente tem a afirmação que alinha o nosso propósito com o nosso eu superior, com as nossas lembranças gravadas na memória da nossa centelha divina. Realizo todas as minhas tarefas com facilidade e sem esforço. É quando a gente tem certeza que as coisas estão fluindo. Quando você faz uma escolha certa, ou quando você aceita uma circunstância na sua vida que é certa de acordo com o seu plano reencarnatório, as coisas fluem. Então aparecem as pessoas, as situações, os contextos, as oportunidades, aquelas chamadas coincidências, para dar para a gente a certeza de que nós estamos no caminho certo. E o senso de responsabilidade quanto a isso, ele é medido de acordo com o grau de importância e de quanto vai atingir outras pessoas quando a gente assume um determinado propósito. Quantas vidas a gente vai conseguir transformar através da aceitação de uma nova tarefa, de um novo desafio, de uma nova circunstância de vida. Então, quando a gente sente que tudo isso está fluindo e que as coisas estão acontecendo, aparecem pessoas, contextos, situações, oportunidades, as portas vão se abrindo, é porque a gente está alinhado com o propósito da nossa reencarnação. Agora, ao contrário, quando você sente que aquilo que você quer não vai, que acontece de tudo para dificultar, que sempre quando você chega muito próximo de conseguir, alguma coisa acontece e você não consegue, é porque nós estamos nos afastando dos propósitos e da responsabilidade que nós assumimos com o planejamento da nossa reencarnação. Tá claro? Alguém tem alguma dúvida nesse item? Ficou ótima a tua explicação, eu não tenho nada a acrescentar, não. Que bom. Tô treinando. Podemos passar para o próximo? A Vanessa quer falar. Fala, Vanessa. Eu tenho uma pergunta, Melissa. Estava aqui pensando quando você falava. Você acha que isso também tem relação com as relações, por exemplo? Deixa eu ver se eu consigo me expressar direito. Relacionamentos interpessoais? Isso, do tipo assim, algumas relações parece que tudo é difícil, nenhuma situação é agradável, acontece, parece que o universo, né, conspira para que situações desagradáveis acabem acontecendo. E de outro lado, às vezes você
começa a se relacionar com uma pessoa, não necessariamente uma relação amorosa, mas né, em alguns casos, e as coisas, como você falou, elas fluem, né? Situações vão acontecendo, mesmo que você não programe aquilo. Você acha que tem alguma relação de que, de certa forma, aquilo faria algum sentido para a sua encarnação? Não sei. Com certeza, porque assim como a gente atrai da forma como a gente vibra, as pessoas e os acontecimentos, as circunstâncias que têm que acontecer na nossa vida, com os relacionamentos não é diferente. Né? Quando a gente sente, por exemplo, eu vou falar de um contexto comum que todo mundo conhece. Quando a gente está numa situação nova de trabalho, seja ela legal ou não, num primeiro momento, ela teve que acontecer, porque como tudo é energia, de alguma maneira, em algum momento, nós atraímos esse contexto, essa condição para a nossa vida. Então, existe uma lição a ser aprendida ali. E aí, o que acontece? Vamos supor que não se trata de uma condição assim conscientemente favorável. Eu estou num trabalho que eu não gosto, não sei o quê, mas como eu tenho esse conhecimento, eu sei que tem alguma lição ali. E aí, o que você faz? Tenta ver, nesse ambiente de trabalho que, a princípio, não é preferido, não é desejado, não é conscientemente aquilo que você gostaria, e começa a buscar por afinidades dentro desse ambiente de trabalho, pedindo por orientação, rezando, buscando conhecer melhor as pessoas e criando afinidades através das situações que vocês têm que participar juntas. E aí, de repente, a gente percebe que o ambiente vai se transformando. O que para algumas pessoas parece ruim, parece tóxico, para outras é agradável, para outras é, digamos assim, indiferente, nem bom nem ruim, mas não prejudica. E aí a gente vai cultivando dentro desse ambiente aquilo que chama mais a nossa atenção. A gente vai procurando aquilo que melhor se afiniza com a nossa condição, com o nosso momento de vida, por estar ali naquele ambiente, e fazer com que a gente passe a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, de repente, você está num ambiente que você não gosta, mas descobriu que uma pessoa que você se dá super bem vai participar daquele mesmo ambiente. Então, automaticamente, a gente modifica o nosso olhar e a nossa troca de energias com aquele ambiente, que antes não era preferido, por conta de uma pessoa. Isso acontece muito. E, para colocar o exemplo nas relações interpessoais, acontece a mesma coisa. Muitas vezes não é uma afinidade de amor à primeira vista ou amor de outras vidas. Mas a gente começa a enxergar em determinada pessoa as afinidades, os interesses, a forma como nós estamos
sensibilizados e projetamos e acabamos enxergando naquela pessoa algo que nos faz sentir agradáveis com aquela presença, que nos faz voltar à sensação de bem-estar, ou de reconhecimento, ou de leveza, mesmo quando as circunstâncias não conspiram a favor. Então, dentro dos relacionamentos interpessoais, existe muito isso. A troca de energia, seja ela de que natureza for, e que pode estar sendo ali um sinal de que existe um reconhecimento vindo de outras vidas, de outros contextos. Será que consegui te ajudar? Sim, eu estava aqui pensando sobre isso. Obrigada, valeu mesmo. Imagina. Fala, Mônica. Hoje eu estava ouvindo uma live do pastor Cláudio Duarte, gosto bastante do raciocínio dele, né? E ele estava falando justamente sobre essa parte que a gente leu aqui, sexo de pessoas responsáveis. E ele estava lendo um trechinho onde fala que, vocês vão lembrar bem, que orienta-se que a gente entre no quarto sozinha para falar com Deus em particular e feche a porta, né? E aí ele fez uma associação também que a gente também deve fechar as portas para as pessoas que não têm responsabilidade, ou seja, não têm o mesmo sentimento, não têm a mesma, os mesmos costumes e morais que você tem que se fechar a porta, né? Porque tem aquele ditado popular, assim, diga com quem você anda, que eu direi quem você é, não é bem assim, mas na realidade é o que está dizendo aqui, certo? De pessoas responsáveis. Então, se você está convivendo com pessoas que você não está nem prestando atenção e você está convivendo com pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito, com seus valores, o negócio vai ficar feio, né? Então, acho que a gente tem que ir dentro. A live é bem bonitinha, bem legal, né? Foi de hoje a live. E aí, eu acho que no grupo. Vou mandar. Que aí fala assim, a gente tem que perceber com quem a gente está convivendo, né? E eu acho interessante. Às vezes é difícil a gente fechando as portas, deixando as pessoas para trás, entre aspas, né? Mas é necessário. Com certeza, e esse é um dos sinais, quando a pessoa está muito em dúvida, esse é um dos sinais que encerrou aquele ciclo. Porque você não sente afinidade nenhuma, não sente mais empatia com as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então é um sinal de que o ciclo está encerrado, de que você não pertence mais àquele grupo. E que está na hora, né? A vida está te dando um toque, está na hora de você se reencontrar. Então, acho que é muito legal. Se você puder mandar um vídeo, eu te agradeço. Manda o link, tá? Deixa eu falar uma coisinha. Se for falar na live, quem estiver falando, tá com o microfone aberto, quem não tiver, fecha, porque continua dando eco lá no YouTube, tá? Ok. Bom, gente, podemos passar para o próximo ou alguém tem mais algum comentário? Bom, então vamos lá. A próxima virtude é uma sublei, né, governada pelo eu superior, que é o amor por si mesmo. Oi, Cristina. Oi. A gente trabalha junto, viu, Mel? Então, eu estou tentando lembrar onde. Eu estou olhando para você e tentando lembrar onde. No Oliveira. No Oliveira? Ai, que bom. Ficava do lado da sua sala, eu sou nutricionista lá.
Que bom, Então, seja bem-vinda. Obrigada. Agora que eu estou olhando assim, que eu estou conhecendo, falo assim, não, mas não é do Ceará, de onde é? É que eu trabalho com máscara, né? Então fica mais difícil. Fica mais difícil, mas que bom, Cris. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu só queria dizer, assim, que o que eu sinto, né, é que a gente realmente nunca sabe tudo, morre aprendendo ainda, né? Mas quando a gente se propõe a fazer alguma coisa de bom, né? Com certeza a gente sempre faz o melhor que a gente pode. Então, isso que é importante, né? Esse amor que a gente coloca nas atitudes, que acaba surtindo um efeito bom, né? Muita gente critica ou julga, né? Avalia, mas só que a gente sempre faz o melhor, entendeu? Então, e esse melhor, ele está sempre ligado à nossa capacidade de entendimento naquele momento, naquele contexto, e a nossa capacidade de merecimento também, porque é quando a gente atrai determinadas situações e aí vai buscar entender, né, por que não agiu de tal maneira, por que não falou tal coisa. Eu costumo fazer bastante analogia, porque eu sou mãe de 3 filhos, né, já adultos. Então, eu faço analogia com a educação que a gente dá para os filhos. Então, a minha mais velha já falou algumas coisas, que ela tem um sentimento, tal, eu já pedi perdão para ela, mas eu falei, filha, é o que eu podia fazer, o melhor que eu podia fazer no estado que eu estava, né? Então, assim que eu interpreto realmente as atitudes das pessoas, né? Em todas as situações, né? É o melhor que pode ser feito, é o que eu tenho dentro para dar, né? Aquela coisa. Então, é isso que eu entendi também no texto, acho que se aplica. Né? Legal, Cris. Eu acho que a gente aprende muito nessas trocas e tem que se considerar também, né, que o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha sempre é levada em consideração. Né? Então, muitas vezes, nós temos a oportunidade de mudar o rumo dos acontecimentos, o caminho das consequências, das circunstâncias em que a gente vai se encontrar, que a gente vai lidar com determinadas situações, porque a nossa liberdade de escolha é sempre respeitada, mas o traçado do nosso plano reencarnatório é o mesmo. Se a gente não encontrar ou não resolver determinada questão agora, a gente vai resolver lá na frente. Com outras pessoas, com outro contexto, com outro grau de entendimento, mas nunca vamos fugir daquilo que a gente concordou e ajudou a planejar antes de reencarnar. É isso. Então, agora a gente vai falar sobre o amor por si mesmo, né? Então, o amor próprio, que é bastante divulgado, né, em questão de autoconhecimento, em cursos e livros de autoajuda, né? Então, a gente vai ver aqui quais são as definições do amor por si mesmo. Então, valorizar, honrar e respeitar o próprio ser, corpo, mente e espírito, com total consciência do próprio valor. E o propósito?
estado de ser que nos ensina a amar incondicionalmente os outros e a nos aceitar com as imperfeições do momento. Aí, atitudes e comportamentos governados pelo ego. Comportamentos. Entregar-se a afirmações de autocondenação. Preparar-se para o fracasso. E atitudes. Expressar sentimentos de autodepreciação. Expressar sentimentos de insatisfação, amargura ou repulsa. Sentimentos de ódio por si mesmo, autorrepugnância, autodesprezo e aversão. Técnicas de alinhamento com o eu superior. Permita-se ser gentil. Respire rosa e deixe que a cor modifique seus sentimentos. Seja caridoso. Sorria. Permita-se sentir todas as suas emoções e deixe que os pensamentos negativos passem através de você. Afirmações. Amo tudo em mim, meu corpo, minha mente e minhas emoções. Sou um ser radiante de luz e amor. Sou perfeito e aceito a totalidade de meu ser. Então, muitas vezes, para começar a falar, sobre o amor próprio, muitas vezes esse termo, amor próprio ou amor por si mesmo, é confundido com egoísmo, é confundido com egocentrismo, né? É confundido com vaidade, com orgulho, né? Que coloca momentaneamente uma pessoa em condição de superioridade em relação às outras. Mas, se nós considerarmos, como está no Evangelho, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres perfeitos dentro das nossas imperfeições. Porque cada um de nós foi criado com as limitações e com as falhas, digamos assim, seja de caráter, seja uma limitação no entendimento, na condição de poder aquisitivo, que está adequadamente de acordo com o nosso contexto de evolução. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sempre interfere, em alguma medida, no nosso plano reencarnatório. Seja só concordando com tudo, seja tentando modificar algumas coisas. Então, baseado nesse argumento, todos nós estamos no lugar, na família e na condição exata de que deveríamos estar. Porque é somente nesse contexto, com essas características, que nós vamos poder atingir o que de melhor podemos mostrar em termos de evolução. Então, como Chico Xavier costumava dizer,
a gente está exatamente no lugar e na família que deveríamos estar. Para quê? Para poder florescer onde Deus plantar. Então, quando a gente começa a questionar, a dar murro na ponta da faca, a se revoltar contra a nossa realidade, a gente está, na verdade, deixando de exercer o nosso poder de escolha, que é modificar o presente. Então, o que eu posso, se eu estiver insatisfeita, o que eu posso modificar em mim hoje para melhorar a minha condição? Porque o agora é o único tempo em que a gente pode interferir na matéria. Através do nosso pensamento, através do nosso sentimento, através da palavra e através da ação. Então, o presente, ele é um presente. Nós recebemos todos os dias e a todo momento uma página em branco para preencher. E ele se chama presente. Presente porque é o tempo real em que nós podemos atuar na matéria, e presente pelo significado simbólico de que é uma oferta para nós, um ganho de oportunidade que é renovada diariamente. Então a gente tem que ter em mente que dentro da nossa experiência humana, nós somos seres espirituais. Então é um recorte da nossa verdadeira existência que está sendo colocado na nossa frente para que a gente possa transformar e contribuir com o nosso melhor, com o nosso constante aprimoramento de habilidades e de virtudes. Por isso, não adianta a gente se preocupar com o passado e morrer de depressão, ou se preocupar com o futuro e morrer de ansiedade. A gente tem que colocar o foco da nossa transformação e do nosso aprimoramento no contato com os outros, na ocupação de demonstrar amor e demonstrar a utilidade de servir, para que a gente possa realmente evoluir. Então, essa conquista permanente do nosso aprimoramento enquanto espíritos, ela se dá no contato com os outros, nessa troca de energia, de conhecimento, de experiências, e através dessa troca, a gente tem que equilibrar a energia do amor. Amando aos outros como a nós mesmos. E aí, consequentemente, desejando e fazendo para os outros. Ai, que legal, adorei. E desejando e fazendo para os outros o que nós faríamos
por nós mesmos. Que essa é a medida do amor próprio sem beirar o egoísmo. É esse ponto de equilíbrio. A empatia pelo outro. Então, dentro daquilo que pode dar errado, se a gente for governado pelo ego, tem os comportamentos de entregar-se a afirmações da autocondenação. Então, existem pessoas que vitimizam as suas próprias dificuldades, as suas próprias lições a serem aprendidas. Tem pessoas que desenvolvem desvios de pensamento e de conduta, né? E no meu caso, claro, puxando sempre para o lado da saúde mental, né? Que é minha ferramenta de trabalho, mostrando como esses transtornos do pensamento e da inconformidade com a nossa condição de imperfeição atinge a nossa vida dentro da experiência terrena. Você acaba, através da inconformidade, através da dificuldade de aceitação das experiências, podendo desenvolver aquilo que dentro da psiquiatria são transtornos de personalidade. Então, o ódio por si mesmo, a autorrepugnância, o autodesprezo, a aversão, e isso pode ser transferido ou projetado nas outras pessoas. Então, todas as distorções da interpretação da nossa experiência terrena estão devidamente catalogadas e categorizadas como transtornos mentais. Infelizmente, quando a gente perde a linha de raciocínio dentro da expansão da nossa consciência, se iludindo, achando que somente essa experiência, somente a vida material é a que importa. E aí a gente perde o termo de comparação da dimensão entre a experiência terrena e a eternidade, é que a gente desenvolve esses comportamentos e essas atitudes de uma falta de valorização da nossa condição privilegiada, de estarmos encarnados buscando a nossa melhora evolutiva. A gente acaba menosprezando a bênção que é a reencarnação, em que nós somos chamados a aprimorar as nossas virtudes e minimizar as nossas falhas, os nossos desvios, os nossos defeitos, durante um tempo considerável de existência física, com esquecimento parcial de todos os nossos demais erros, desvios e dificuldades. Então, nós somos chamados a agilizar uma parcela do nosso progresso enquanto espíritos, desprezando todo o resto. E muitas vezes, com a nossa interpretação e a nossa visão distorcida da realidade, superdimensionando a matéria, a gente acaba
desperdiçando oportunidades valiosas de poder se desenvolver, poder se aprimorar, poder melhorar espiritualmente, só agindo na matéria. Que essa é a nossa única tarefa, agir para transformar a matéria e fazer com que essas atitudes transformem a nós e transformem aos outros. É só essa a nossa tarefa. E a gente dificulta tanto, interpretando de uma maneira mesquinha tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de aprender. A gente chama doença de problema, dificuldade de problema, a gente chama imprevistos de problema. Então, só para pegar esse pequeno exemplo, se tudo que a gente chama de problema pudesse ser visto com os olhos de uma consciência expandida, a gente ia transformar esse significado em oportunidade. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de aprimoramento, oportunidade de progresso, oportunidade de novos ensinamentos. A gente não ia ver com uma interpretação tão limitada e tão pessimista tudo aquilo que pode contribuir para o nosso progresso enquanto espírito. A dor, o imprevisto, aquela visita fora de hora, os esquecimentos, as doenças, as situações difíceis de relacionamento. A gente ia ter um olhar muito mais amoroso para essas situações e com certeza ia conseguir aproveitar melhor esse curto espaço de tempo da reencarnação. Então aqui, ó, nas técnicas de alinhamento com o eu superior, eles nos convidam à gentileza. Permita-se ser gentil. Então, quando a gente se permite a gentileza, a gente se permite olhar com mais carinho, com mais indulgência para aquilo que a gente ainda não consegue transformar integralmente, para aquilo que a gente ainda não entende com profundidade, para aquela pessoa que pensa ou age de forma diferente do que aquilo que a gente criou nas nossas expectativas, esquecendo que cada um está num degrau de evolução. Por isso, quando nós nos propusermos a aceitar as nossas limitações e as limitações alheias, a gente vai conseguir compreender com mais profundidade o significado da energia do amor, que é esse o convite dessa sublei. Amar a si mesmo é poder demonstrar por nós e pelos outros aquilo que o próprio Criador faria. Gente, o tempo está esgotando e eu vou deixar essas reflexões para que vocês comentem no próximo link, tá bom? Obrigada. Beleza. Por enquanto.
eu vou fechar então essa página, essa sala, e vou abrir a próxima, tá? Até já. Então, agora o convite é aberto para as perguntas, os comentários, as contribuições aqui. Você está inspiradíssima hoje. Eu não tenho nada a comentar, não, além do que você já falou, tá? Foi muito bom. É que eu tive um feedback muito interessante hoje no meu trabalho. Uhum. E assim, de graça. Que bom. Eu estava no trabalho hoje e a minha gestora me chamou para me perguntar se eu estava gostando. É a terceira semana que eu estou num ambiente de trabalho novo, né? E eu falei, tô. Só falei que sim, né? Que eu estava gostando muito. Aí ela falou assim, porque eu percebi que mesmo sem dizer nada, você já está com um semblante mais iluminado do que quando você chegou. Também não é para menos, né? Sim. Bom, vamos lá, vamos Qualidade partir de então vida melhorou. Vamos partir para o consciência, então. Nós vamos fazer um resumo breve aqui, porque já estamos com quase 1 hora de aula. Então, eu vou procurar fazer uma leitura mais rápida aqui, possivelmente não vai ser suficiente para terminar esse capítulo, mas vamos pelo menos avançar o quanto pudermos nele. Faz uma anotação, Zé, por favor. O tema é mediunismo, página 123. Item 37. As cores observadas em diversos matizes nos espíritos que se manifestam aos médiuns têm algum significado para os desencarnados? Refletem algum grau de evolução? A cor reflete tão somente o movimento vibratório da luz. É natural que, quando as entidades espirituais evoluem, passam a vibrar num nível superior, ampliando seu raio de ação e, consequentemente, abrangendo porção maior do espectro eletromagnético. O espectro visível é percebido em forma de cor, com suas diversas tonalidades. Quando um espírito alcança alguma projeção na escala evolutiva, torna-se capaz de modificar, conforme a sua vontade, as tonalidades de cor da sua aura, principalmente quando visita regiões inferiores àquela que habita. Pode, inclusive, adensar as irradiações magnéticas oriundas de seu corpo espiritual, a ponto de torná-las opacas, sem brilho e, portanto, imperceptíveis àqueles habitantes das regiões inferiores que visita ou em que estagia no trabalho a que se propõe. Contudo, não poderá aumentar o teor vibratório para níveis mais elevados se não conquistou tal posição pelos seus próprios esforços e merecimentos. Por isso, a possibilidade de modificação dessa escala cromática estará sempre subordinada ao grau de evolução, de elevação do espírito. Seres há que, em virtude de sua elevação espiritual de grande magnitude,
perdem sua aparência perispiritual, manifestando-se apenas em corpos superiores. Nesse estágio, deixam de emitir as irradiações eletromagnéticas do corpo espiritual ou psicossomático e passam a irradiar do próprio corpo mental superior a fusão das cores que constitui, pois, por si só, a marca de sua presença ou a digital de sua personalidade elevada. É claro que muitas dessas entidades, a maioria, ao atingir esse estágio de evolução, não podem mais se materializar no planeta Terra, nem ao menos aqui vêm, pois que têm tarefas mais amplas nos domínios do cosmos. Torna-se quase impossível para tais espíritos baixar sua vibração em conformidade com o teor vibratório eletromagnético dos habitantes da Terra. Isso também dificulta ou impossibilita que sejam percebidos pelos médiuns terrenos. Normalmente, suas mensagens de teor elevado e de caráter universal são transmitidas em cadeia através de canais de comunicação extrafísicos que direcionam seus pensamentos, graduando-os de acordo com a capacidade de percepção dos mensageiros encarnados, os médiuns. Caso tais seres pudessem ser percebidos, seriam-no como fachos de luz ou clarões difíceis de serem explicados pelos meus irmãos encarnados. Isso é bem interessante, né? Porque há muita confusão em ambientes mediúnicos sobre a manifestação de espíritos muito elevados. E aí a gente tem que levar em consideração que ele está colocando aqui. Normalmente, espíritos nesse grau de elevação e de evolução espiritual, eles não se comunicam diretamente. Eles, digamos, terceirizam as suas mensagens em escalas de mensageiros que vão gradativamente chegando mais próximos do nível vibratório possível de ser percebido por um médium encarnado. Então, há muita confusão em relação a isso e pessoas acham que entidades da mais alta escala evolutiva se manifestam ou se manifestaram ali naquela atividade mediúnica. E é preciso que tenhamos a humildade de compreender que nós estamos ainda num estágio muito primitivo da nossa evolução para que possamos receber diretamente essa mensagem. Uma comparação possível, já que estamos tratando aqui de fenômenos eletromagnéticos, se relaciona com a energia elétrica. Nas usinas de geração, imagine lá, Itaipu, a energia que sai daqueles geradores, por aqueles cabos imensos, ela sai, se não me falha a memória, com 3,4 gigavolts. É inimaginável o potencial que ela tem. Ela precisa desse alto desempenho porque ela vai percorrer grandes distâncias e sempre há uma perda à medida em que essas distâncias são percorridas. Os cabos têm algum grau de aquecimento e o calor gera perda. Passam por intempéries, etc, etc. Quando esses cabos chegam nos pontos próximos dos centros de consumo, eles vão para as estações transformadoras, onde enormes transformadores recebem essa energia e retificam a corrente para níveis mais baixos, que são, se não me falha a memória, 13.800 volts. 13.800 volts. São aqueles cabos primários que nós vemos na rede elétrica da nossa rua, aqueles cabos mais grossos que ficam lá em cima. E de lá, eles se conectam com aqueles transformadores menores, parece aquele barril,
e são convertidos em 110, 220 volts, duas fases de 110 e uma fase neutra. E só então nós podemos utilizá-lo nas nossas tomadas. Porque se a gente recebesse direto a energia que vem do cabo superior de 13.800, ia queimar tudo dentro de casa, como às vezes acontece, quando em algum fenômeno climático, de chuva extrema, ou uma queda de cabo, às vezes passa uma corrente mais alta e queima os nossos aparelhos. Na mesma medida, o potencial eletromagnético gerado por esses espíritos estão muito além da nossa capacidade de recepção. Por isso eles precisam ser também retificados, transformados, para que se tornem compreensíveis e acessíveis ao nosso pobre equipamento mediúnico, né? Porque nem perispírito tem mais esses seres. Aí eu estou me referindo a espíritos realmente muito elevados. A gente vê em descrições das obras mediúnicas, principalmente nas obras de André Luiz, quando algum desses espíritos se manifesta nas colônias, por exemplo, utiliza-se de equipamentos de alta tecnologia para que eles possam não se manifestar fisicamente, mas projetar uma luz que é percebida por aqueles que lá se encontram. Isso numa colônia espiritual. Imagine aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Então vamos para a próxima. Como se dá a recepção das ondas mentais pelos médiuns advindas dos desencarnados? Há algum órgão ou parte do cérebro especializada nessa recepção de correntes mentais? Assim como ocorre com certos órgãos do interior dos corpos de meus irmãos, que se especializam na produção de alguns componentes essenciais ao funcionamento do organismo, podemos dizer que as glândulas pineal e pituitária, ou epífise e hipófise, respectivamente, têm a capacidade de receber e graduar as chamadas correntes de pensamento, bem como a própria onda mental que advém tanto da intimidade do espírito como de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. A glândula pineal funciona, portanto, como uma antena receptora que intermedia as informações na forma de ondas pensamento entre o espírito e o cérebro. Toda ideia ou pensamento originário do espírito é transmitido em formato de vibrações e recebido pela pineal. Através dessa antena psíquica, as imagens e informações, os comandos e raciocínios são comunicados aos neurônios cerebrais, que servem de canais para transmiti-los aos diversos departamentos do corpo. Em sentido contrário, tudo o que atinge os nervos ópticos, auditivos, olfativos, gustativos, os sensores táteis e as demais percepções e sentidos do encarnado, faz uso da rede de neurônios como caminho para, então, chegar à glândula pineal. A partir daí, as sensações e percepções são transmitidas por meio de correntes de pensamento ao espírito. Caminho inverso, né? Assim como a glândula pineal recebe as ondas pensamento do próprio espírito, atua também como intermediária das ondas mentais de outros seres, quer estejam interiorizados no corpo físico, quer sejam apenas consciências extrafísicas em contato direto ou indireto com meus irmãos médiuns. Contudo, não podemos dizer que as comunicações mediúnicas obedeçam somente esse trajeto por via da pineal, que podemos denominar mediunismo de natureza magnética.
há outros métodos de transmissão de mensagem hiperfísica, além daquele que se baseia na glândula pineal. O fluxo de ideias que parte dos desencarnados em direção aos encarnados pode também ser canalizado diretamente através dos chakras, ligando-se o comunicante por filamentos fluídicos aos centros de força e desses passando aos plexos nervosos, que são feixes e entroncamentos de nervos. Dessa maneira, os chakras desempenham, em relação aos plexos nervosos, um papel semelhante à função da glândula pineal em relação ao cérebro, no processo anterior. Há ainda um terceiro mecanismo, de modo idêntico ao que ocorre em relação aos nervos, que se constituem em intermediários das sensações e vibrações que chegam e impressionam o corpo físico. Assim também há como estruturar uma espécie de ligação de natureza fluídica, semimaterial, forjada, mais propriamente, em elementos da matéria astral, muitíssimo semelhante aos componentes do conhecido cordão de prata. Tais filamentos fluídicos são empregados pelos espíritos para estabelecer conexão com o sistema nervoso dos médiuns, transmitindo suas ondas pensamento diretamente, sem interferência do cérebro físico. Esse é um dos fatores determinantes da chamada mediunidade inconsciente. Aqui eu aponto que há uma controvérsia com outros autores que não compartilham dessa teoria que o Gleber apresenta aqui, principalmente no terceiro caso, que é a ação diretamente através dos nervos, do sistema nervoso, que faz, por exemplo, que haja a escrita espontânea inconsciente, como ela é chamada, ou determinados movimentos dos órgãos do corpo físico do médium, sem que isso passe pelo cérebro físico. Sinceramente, eu acho que a explicação do Gleber aqui é um pouco mais coerente, mas isso é uma questão de interpretação. Eu estou me referindo a uma palestra que eu assisti há poucos dias ainda. Aliás, não foi nem uma palestra, foi uma aula de estudo do Mensageiros da Luz com o Haroldo Dutra Dias, onde na leitura na orientação dada pelo Alfredo André Luiz, ele explica que não há uma ação da mente do espírito desencarnado sobre a mão do médium psicográfico, por exemplo, mas sim do cérebro, através da parte do córtex frontal, que por sua vez vai enviar os impulsos elétricos ao centro de comando motor do corpo físico, que por sua vez vai psicografar. No mínimo, temos aí um tema para um estudo mais aprofundado. Eu acho que valeria uma terceira opinião a respeito, um terceiro esclarecimento. Levando em consideração que o Mensageiros da Luz é um livro da década de 50, em que os assuntos e os estudos da espiritualidade ainda eram muito distantes do que estamos hoje em pleno século XXI, mas ainda assim foram transmitidos por um espírito bastante experiente e que era o orientador de ambos os médicos, do André Luiz e do Vicente. Então, podemos avaliar as duas condições aí, ou melhor, as três, porque Gleber aqui nos apresenta três possibilidades, né?
Quem tem alguma ideia ou algum comentário a fazer a respeito disso? Tema complicado para a gente dar palpite, né? Nós estamos falando de uns cachorros grandes que estão dando aulas e para a gente tirar as nossas próprias conclusões, é melhor a gente guardar para si próprios e não entrar em contradição. Ao analisar determinadas comunicações mediúnicas, nota-se que alguns espíritos, quando utilizam o processo de psicofonia, conservam seu vocabulário típico de quando eram encarnados. Outros ainda falam no idioma com o qual estavam acostumados em sua última existência. Esse fato se deve a um esforço do espírito para assim se manifestar ou a uma propriedade do organismo do médium. No processo mediúnico, como falamos anteriormente, há que se considerar pelo menos duas formas mais comuns de comunicação. Uma delas se dá através do vínculo direto com a entidade comunicante, por intermédio de ligação fluídica, na qual o espírito se conecta através de determinado chakra, não com o cérebro físico. Nesse método específico, o conteúdo da mensagem passa diretamente para os arquivos da memória do espírito, aliás, dos arquivos de memória do espírito para o aparelho fonador do médium. Aí tem um ponto muito confuso, porque o aparelho fonador, como todos os outros órgãos do corpo, eles são comandados diretamente pelo cérebro. Então aí há uma interrupção do circuito e uma atuação direta através, no caso aí, do chakra laríngeo, que praticamente neutraliza os impulsos do cérebro para o aparelho fonador e passa diretamente através desse chakra para que a pessoa, o médium, se expresse com uma voz diferenciada, com um idioma diferenciado, sem que haja consciência ou controle por parte do médium. É o que eu consigo entender aqui. Eis porque ocorrem comunicações que apresentam sotaque, idioma e trejeitos da entidade. Pelo fato de não se utilizar do cérebro do médium, a consciência extrafísica pode expressar-se automaticamente segundo a maneira que julga mais conveniente. É exatamente o que ele está explicando aqui. Na primeira hipótese, entre as que comentamos no item anterior, a mensagem passa pelos canais dos cérebros perispiritual e físico, por intermédio da glândula pineal, sendo traduzida de acordo com os recursos do próprio médium. Evidentemente, esse processo oferecerá menor campo para o espírito externar suas características pessoais, o que não altera o conteúdo da comunicação. No entanto, ainda há que considerar outros fatos que, lamentavelmente, outro fator que lamentavelmente pode ser observado com relativa frequência. É que muita gente, até mesmo bem intencionada, esforça-se por dar aparência diferente à comunicação, simplesmente para dizer que é um espírito falando através de si. Diríamos que esse caso configura uma espécie de mistificação, na qual o suposto médium realiza seu teatro particular, forçando-se a demonstrar algo que não possui de fato. Ai! Deseja-se exibir e parecer médium, por isso mesmo forja os elementos que emprega para atingir seus objetivos, sejam eles quais forem. Considerando esta realidade, é bom salientar que a expressão verbal com que o espírito se manifesta pouco tem a ver com a legitimidade da comunicação. É preciso, em tudo,
usar o bom senso e desenvolver espírito crítico, fazendo uma análise dos antecedentes morais do médium e de seu compromisso com os imortais, mas, sobretudo, levando-se em conta o conteúdo, repito, conteúdo da comunicação, assim como recomenda nosso irmão Allan Kardec. Munidos de tais pressupostos, é que meus irmãos deveriam examinar as modificações, modulações e características de determinados espíritos que dizem se utilizar de supostos médiuns. Então aí voltamos àquele episódio que eu comentei na aula anterior, né, de um período em que o desenvolvimento mediúnico ocorria na casa e que só se manifestavam ali espíritos que assinavam com nomes de artistas, de pessoas célebres, né? E que em alguns casos até traziam essa característica de modulação de voz e alguns até se arriscavam a interpretar canções, nem sempre com muita acuidade, com muito sucesso. Propriedade. Propriedade. Mas tudo bem, isso são casos e casos. Acima de tudo, eu acho que a gente sempre tem que estar atento, em qualquer caso de comunicação mediúnica, ao conteúdo, a assinatura, a forma de manifestação, os trejeitos, o sotaque que o médium utiliza, não querem dizer absolutamente nada. Se o conteúdo não for profundo, não tiver sentido e não fizer parte do contexto da reunião a que ele comparece, ele deve, no mínimo, ser considerado como passível de maiores estudos. Aquelas mensagens típicas que se costuma receber, e eu já ouvi muitas, certamente todos vocês também, que são absolutamente genéricas, que não dizem nada de concreto, só falam de coisas assim estereotipadas. Nesse momento, o ambiente está sendo espargido por raios, pétalas de flores. Sintam o perfume. Ninguém está sentindo perfume nenhum, mas alguns são induzidos a acreditar que realmente está se produzindo algum perfume naquele ambiente. Mas espera aí, qual é o sentido dessa comunicação? O que ela trouxe de útil? Quando a gente lê um livro, o que fica marcado em nós é o conteúdo desse livro. Ou quando assistimos a um filme, a uma peça de teatro, a um programa, um documentário. Se são coisas vazias, tolas, sem nenhum conteúdo profundo, não tem uma origem que possa se afiançar que tem essas características. Simples assim. Então, sempre que essas mensagens muito genéricas e pouco assertivas são comunicadas, a gente deve ter alguma precaução antes de aceitá-las como legítimas e verdadeiras. Bom, temos mais 5 minutos para debates aqui. Eu vou parar, então, na pergunta número 40, tá? Nós vamos reiniciar semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? São temas fortes aqui e que certamente vários de nós aqui já tivemos experiências com algo semelhante. Temos alguns minutinhos aí para comentar a respeito. Fala, Mércia. Essa parte em que o Joseph fala, quando a comunicação não passa pelo cérebro do médium, é inconsciente, então, essa comunicação, não é? Porque não está passando pelo cérebro do médium, né? E sim está indo direto, expressando exatamente da forma com que o espírito fala, com seu sotaque, ou não?
Sim, ele cita duas possibilidades. Uma, através dos chakras mais próximos, no caso de psicofonia e fala, do chakra laríngeo. Ou de ação direta sobre membros, braços, pernas, que aí estariam sujeitos ao chakra mais próximo ou que atua diretamente no sistema nervoso que comanda aquela parte do corpo. E a segunda possibilidade é através de uma conexão direta com o sistema nervoso do médium, nem passando pelos chakras. Essa que me parece mais surpreendente, eu desconhecia essa possibilidade. Da outra vez que eu li esse livro, isso me passou despercebido. Pela ordem, fala Mel, depois a Mônica. Então, só não vamos estender muito, porque já estamos com 3 minutinhos. Se não me engano, acho que no livro, eu não sei se é no Domínios da Mediunidade, ou então no que vem antes dele, que fala sobre esse fenômeno, que é projetado diretamente, que a mensagem e as energias são projetadas diretamente no aparelho fonador do médium. Eu estou tentando lembrar qual livro da coleção André Luiz que é. Legal, se você lembrar depois, coloca no grupo, então. Fala, Tá. Mônica. Eu não sei se eu concordo plenamente com o que você falou que é inconsciente. Na minha cabeça, quando a comunicação se vê pelo chakras, os chakras eles são unidos pelo fios, né? Vamos falar por nádias, né? Eu acho que pode acontecer que o espírito interrompe a comunicação, vamos falar assim, o comando do cérebro para a voz, para a audição, para o sistema motor, mas não necessariamente ele desligou o cérebro, não necessariamente ele desligou a consciência, né? A inteligência, por assim dizer, né? Ele só interrompeu a ligação do comando da pessoa falar, da pessoa andar, escrever e tal. Eu não diria, eu não afirmaria que ela é inconsciente, porque eu vejo pessoas incorporadas que elas realmente têm esses trejeitos desses espíritos, né? E elas são conscientes, né? E não vêm pela pineal. Então, eu não tenho essa certeza, não. Ele alega. Estou relendo alguns livros também, acabei de reler alguma coisa sobre isso, vou procurar também colocar no grupo. Eu acho que é isso. Quando vem pela pineal, a gente interfere, vamos falar assim. A gente consegue interferir com a comunicação. Eu acho que quando vem pelos chakras, a nossa interferência fica interrompida, mas não a nossa consciência, sabe? E na terceira opção, que é diretamente no sistema nervoso, é que ele coloca a possibilidade de comunicação inconsciente. Agora, existe um outro fator que ele não considera aqui, pode ser que venha mais para frente a ser esboçado, que é o momento em que o médium é desdobrado e fica fora do processo de comunicação. Vamos ver se ele aborda isso mais adiante aqui nesse capítulo. E vamos estudando a respeito também para que a gente tenha mais informações. Mas por agora a gente vamos encerrar, porque está todo mundo já no seu horário limite, né? Todo mundo cansado, dia puxado, e a gente tem que respeitar também a responsabilidade que nos cabe aqui de sermos pontuais tanto no início quanto no término. Então, gratidão a todos, gratidão aos nossos queridos que aqui permaneceram conosco durante esses 90 minutos, nos orientando, nos intuindo e também aprendendo conosco, e que possamos usar essas informações, esses conhecimentos, de maneira concreta e aplicá-los
ao nosso cotidiano e à nossa vida. E, em especial, as orientações dadas sobre responsabilidade e amor próprio, que são de extrema importância para todas as nossas atividades enquanto espíritos. E, finalizando sempre, agradecemos a falange de Nossa Mãe Maria, que também se faz presente e se manifesta através de suas incontáveis legiões, velando por cada um de nós e por todo o nosso planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes da vida, agora e na hora de nossa passagem. E te pedimos também um especial carinho para a nossa querida Antonilda, que está iniciando um tratamento bastante complexo agora, para que seja muito bem sucedido e ela possa se restabelecer o mais breve possível. Ótima noite a todos, queridos, estejam em paz e muito obrigado. Comentários à vontade no grupo, por favor, usemos o grupo para nos comunicarmos. Cris, valeu ter você conosco hoje. Lu, espero Obrigada. que você já tenha chegado em casa. Obrigada. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa semana.